Nossas boas-vindas a vocês, orientadoras de estudo e coordenadoras locais, participantes do 3º Seminário de Formação de Professores do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o qual encerra o ciclo de formação do PNAE-URGS referente ao ano de 2016. Para compor a mesa de abertura deste seminário de encerramento, convidamos o coordenador-geral da Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, RENAFOR, do Ministério da Educação, MEC, no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Marcos Vinícius de Azevedo Basso. Vice-diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Magali Mendes de Menezes. Professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora geral do Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Luciana Piccoli. Professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora adjunta do Eixo Alfabetização e Letramento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Luciana Velhinho Corso. Professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora adjunta do Eixo Gestão do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Sandra dos Santos Andrade. Coordenadora estadual do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, e representante da Secretaria Estadual de Educação no Comitê Gestor do PNAE, professora Lara Viscardi. Assessora técnica de Educação da FAMURS e da Coordenação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, representantes da FAMURS, no Comitê Gestor do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, Marlise Fernandes. Registramos igualmente a presença das formadoras do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na Universidade Federal de Pelotas. Composta a mesa, cada participante está convidado a fazer a sua manifestação. Professora Magali Menezes. Alô. Bom, meu muito bom dia a todas e a todos aqui presentes hoje nessa manhã chuvosa, mas tenho certeza extremamente significativa, produtiva, reflexiva. Então, enquanto direção em exercício da Faculdade de Educação, gostaria de parabenizar esse evento, esse momento de parada para nós pensarmos o que estamos fazendo, como fazemos e como pensamos políticas de formação de professores alfabetizadores no Brasil, no Rio Grande do Sul. Queria parabenizar as coordenadoras do PNAE aqui na URGS, a URGS que, em nome da professora Luciana Piccoli, cumprimento a todas as coordenadoras, a toda a mesa que está aqui presente, e dizer que a URGS, lembrando um pouco esse histórico, né? A URGS, em 2016, passa a ser a terceira universidade do Estado a ser incluída na formação e capacitação
de professores aqui no Rio Grande do Sul. Então, o papel da universidade pública, o papel dessa universidade nesse pacto, né, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ou seja, pactuar com o objetivo, com os objetivos, com as ações, com as propostas desse pacto, em termos de um dos maiores programas de formação continuada de professores alfabetizadores no Brasil. Isso é extremamente significativo e mostra o compromisso também político que a universidade pública tem com a formação de professores, em especial a Faculdade de Educação, que tem uma trajetória imensa quando se fala em formação de professores. Oferecer capacitação para professores alfabetizadores de 93 municípios, mais de 5.000 professores que fazem parte desse grande pacto. Isso não é apenas números, mas isso representa um movimento que nós fazemos aqui no Rio Grande do Sul, um movimento que nós fazemos também, como isso reflete em termos de políticas no Brasil. A gente sabe que pensar a alfabetização não é apenas pensar um domínio de códigos, mas é pensar também os seus significados, né? Ter um olhar voltado para a formação continuada de professores alfabetizadores, ao mesmo tempo, entender, ler, pensar, refletir a realidade que nos cerca. Ou seja, colocar em movimento essa ação de pensar o mundo, de ler esse mundo e, ao mesmo tempo, interagir com ele, sendo propositivo, sendo ativo em relação a esse mundo. É o dever do Estado e da escola garantir que todas as crianças aprendam e que aprendam com qualidade. Então, não basta apenas nós nos preocuparmos com uma aprendizagem, mas é importante também nos preocuparmos com que aprendizagem nós estamos construindo. Isso requer, né, algumas condições para que se possa acontecer. Condições efetivas de trabalho educativo na escola, com professores bem formados, com professores valorizados, com professores com um salário digno. Por outro lado, do ponto de vista político, como nos lembra Gadotti, é preciso incentivos financeiros a longo prazo, né, participação social e reconhecimento das diversidades e desigualdades culturais, sociais, políticas, das diferentes realidades que nós lidamos. Ou seja, a gente está lidando com um universo que não é um universo simples, não é um universo fácil, mas, ao mesmo tempo, é um universo que nos desafia a termos esses diferentes compromissos, né? Compromissos culturais, sociais, políticos e, fundamentalmente, a educação congrega tudo isso. Desejo a vocês um excelente trabalho, desejo a vocês coragem na continuidade desse pacto. A gente sabe que não é fácil organizar um encontro e um projeto de formação como esse, mas também, ao mesmo tempo, dizer que a Faculdade de Educação é profundamente cúmplice em todos os sentidos com essa proposta educativa, que a gente consiga lutar para que ela persista, para que ela não acabe, diante de um quadro que a gente vive, que não é muito animador quando a gente pensa a educação nesse país. Muito obrigada, um bom encontro a vocês, uma boa discussão. Peço só desculpas, mas eu vou ter que me retirar, porque, paralelo a esse encontro, que é belíssimo, que eu gostaria de ouvir mais, está acontecendo um outro encontro que tem tudo a ver com esse, né, que é sobre o Plano Nacional de Educação, então também vou me dividir um pouquinho entre esses dois encontros. Professora Marlise Fernandes. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Isso, agora sim. Quero saudar com muito carinho toda a mesa, que aqui representa principalmente o esforço da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de colocar os seus melhores quadros nesta área de aprendizagem e do compromisso com a ponta, que é
a possibilidade de efetivo aprendizado das nossas crianças, né? Então, cumprimentar toda a equipe que trabalhou muito, que trabalha muito e que vai trabalhar muito ainda até a conclusão dessa etapa do PENAIC 2016, que acabou entrando no ano de 2017. Saudar a cada uma de vocês que estão aqui e que acompanharam todo esse trabalho desenvolvido nos últimos meses, com muitas dificuldades. Foi um período diferenciado, foi uma edição diferenciada do PENAIC, em função do calendário, que acabou passando junto com o processo de transição nos municípios, em função da troca de gestores. Nunca antes tantos gestores trocaram de uma gestão para outra, então isso também está impactando muito não só o PENAIC, não só esse período que nós vivemos e que todas aqui sabem do que eu estou falando, porque foi um processo complexo para todos nós que nos envolvemos, que estamos tratando, trabalhando e coordenando, seja lá no município, seja no governo do Estado, que também passa por uma situação de parcelamento, enfim, salarial, que também afeta, né, o nosso magistério. Então, foi um período, está sendo um período bastante complexo. E nem por isso desistimos, né? Nem por isso vocês desistiram e nem por isso os nossos professores desistiram desta oportunidade, desse compromisso que cada um tem com a aprendizagem. Nessa edição, com certeza, nós tivemos uma situação de proximidade entre nós, que também é diferenciada das outras. A tecnologia que possibilita que você chame as pessoas a qualquer momento, às vezes elas não respondem, mas, né, tem pessoas que respondem até de madrugada, né, que é o caso da Cris, que está aqui na minha frente, né, até eu falhei, né, eu deveria ter informado a vocês que o professor André, que é o presidente da Undime, ele não está aqui porque faleceu a bisavó dos netos dele, né, estão aqui em Canoas, foi essa madrugada, ele veio para a atividade, ela teve um problema de saúde e acabou falecendo. Então, e eu até ia propor, acho que a Cristina, que está aqui conosco, a Cristina Cavalcante, que quem é dos municípios, todo mundo já conhece, pelo menos a voz, né? A Cris foi uma pessoa, quando eu falo assim, de atender o telefone até na madrugada, de certa forma, ela fez isso, e nós recebemos de vocês as angústias, as preocupações, as demandas, as dúvidas, e a nossa tarefa era de tentar encurtar o caminho entre vocês e o Ministério da Educação naquelas questões que não estavam na responsabilidade da universidade resolver. E que dizem respeito especialmente à gestão do PENAIC. E, com certeza, muitas das respostas que vocês esperavam, nós não tínhamos. Outras tantas nós fomos buscar, e aquelas que estavam claras para nós, nós imediatamente retornamos a vocês. Com certeza, precisaríamos ter tido um desempenho, um trabalho mais eficaz. Isso não foi possível em função também das mudanças que ocorreram no governo federal, na gestão e na direção do Ministério da Educação. Portanto, dificultou também um conjunto de decisões e de orientações, e que nós acabamos aqui na ponta tendo dificuldades. A gente fez esse esforço e tivemos o reforço da Cristina, que a Undime viabilizou, que ela pudesse nos ajudar, e sem ela, com certeza, o nosso PENAIC teria tido muito mais dificuldades. Então, eu quero prestar essa homenagem à Cristina, que está aqui, agradecer a paciência de vocês, agradecer a solidariedade em muitos momentos, agradecer à universidade, que muitas vezes nos passava demandas que também nós tínhamos dificuldade, né, de resolver naquele momento. Muitas pessoas ainda estão sem terem recebido as suas bolsas, a gente vem atendendo, né, as demandas, os questionamentos. Isso realmente não é uma questão que
nós possamos resolver, né? Depende absolutamente do Ministério da Educação e do FNDE. As questões pendentes, eventualmente, de alguma documentação, de alguma informação, temos feito enorme esforço, especialmente a Cristina, em demandar ao MEC para resolver essas questões. E, por fim, quero dizer a vocês que, num período em que nós sofremos com tanta insegurança, com tanta incerteza em relação ao futuro, e em muitas áreas com perdas daquilo que nós considerávamos conquistas históricas e que não teríamos retrocessos, nós vivemos um momento de expectativa em relação ao PENAI, que é a sua edição de 2017. Que nós sabemos, né, e o professor André, que é o presidente da Undime, tem participado de diálogos, tem manifestado as suas preocupações, sem ter ainda uma definição mais formal sobre o rumo, mas realmente eu espero, imagino que todos aqui presentes, de que a próxima edição do PENAIC preserve aquilo que nós acumulamos de positivo nessa caminhada. Não foi fácil, muitas pessoas dedicaram muitas horas a essa construção. Nós sabemos a importância que tem este trabalho, este projeto lá na ponta, e que todos nós tenhamos a felicidade, né, de poder dar continuidade, tendo as universidades públicas como suporte fundamental no próximo período para a edição de 2017 e as demais. E, para isso, nós precisamos nos posicionar, né, em todos os espaços onde esse debate acontece, para que a gente possa avançar. A educação precisa ir para frente, avançar e acumular conquistas e melhorar a qualidade para quem nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos dedicamos à educação, que são as nossas crianças. Então, quero deixar esse registro, que essa é uma luta minha, uma luta do André, mas também das nossas instituições, no sentido de avançarmos, de não regredirmos, de não perdermos esse acúmulo tão importante que a URGS hoje faz parte e contribui de forma extremamente importante. Obrigada. Professora Lara Viscardi. Bom dia a todos e a todas, né? Eu vou falar um pouquinho hoje da questão da gestão do pacto. A gente recebeu esse presente, né, em setembro de 2016, né, na Secretaria de Educação, e, ao mesmo tempo, com a experiência que a gente já tinha como coordenadora local, né, nas outras edições, pela Secretaria de Educação, a gente pensou que ia ser mais tranquilo como foi as outras vezes. Só que isso não aconteceu, né? A gente enfrentou e enfrenta um desafio muito grande na administração, né, e na gestão desse programa. Esse ano, nesse PENAIC 2016, a gente tem a sorte, eu acho que isso é uma coisa muito importante, de ter o fortalecimento do comitê gestor que nós não tivemos nas outras edições, certo? Que o comitê gestor é o comitê formado pela Secretaria, pela Undime, pela FAMURS e pelas universidades, a URGS, a UFSM e a UFPEL. Então, foi nesse espaço que a gente articulou as estratégias, né, e tentou resolver os problemas que foram aparecendo cada dia que a gente abria um sistema, por exemplo. Né? Eu sempre brinco que o SUSPACTO era um Kinder Ovo, só que ele não tinha, às vezes, uma surpresa muito boa lá dentro. Sempre eram surpresas que nos desafiavam. Para isso, a gente não teve... Deixa eu pegar a florzinha aqui e botar aqui do lado. Isso. Dá para botar aqui, porque senão eu não vou enxergar lá. Porque eu já sou uma flor, então eu vou concorrer com a flor, né? Bom, a gente não teve formação para isso, gente. Os coordenadores locais, os novos, eu acredito que também não, né? Os coordenadores locais
das coordenadorias de educação, que nós somos 30 coordenadores locais no estado inteiro, certo? Aqui estão representados pela primeira coordenadoria, segunda coordenadoria, 11ª, 12ª, 27ª, 28ª coordenadores locais. Por favor, podem levantar da SEDUC que estão aqui, porque é com vocês que a gente fez toda essa parceria e esse movimento, né, para que desse certo o PENAIC lá em 2016, na correria, lá de final de novembro, né, para colocar todo mundo no sistema. Então, a minha fala um pouco, não chega a ser uma choradeira, mas ela também é um desabafo. Porque é muito difícil a gente trabalhar, às vezes, nessas condições, nesse momento, assim, no último minuto do segundo tempo. Né? Eu imagino as universidades, porque a gente não precisou contratar ninguém, nem nada. Né? Mas a gente precisou tirar um recurso que a gente já tinha achado que não ia usar lá em agosto. E vocês sabem as condições do Estado. Então, em agosto, já tiraram tudo que a gente tinha guardado para o PENAIC. Então, foi um movimento bem complicado para a gente garantir que os professores alfabetizadores, os coordenadores pedagógicos, os orientadores de estudo, os coordenadores locais tivessem condições de participar das formações, tanto com as universidades como nas suas cidades ou nas coordenadorias. Então, pensem, isso é um recurso público do Tesouro do Estado, que é a nossa contrapartida. A gente fez um pacto. A gente fez um pacto com o Ministério da Educação, a gente fez um pacto com as universidades, a gente fez um pacto com os municípios. Todo mundo compactuou para isso. Todo mundo foi lá e assinou a adesão. Né? Mas, ao mesmo tempo que a gente faz a adesão, às vezes acontecem desafios, porque as articulações elas não são assim, tão fáceis de acontecer. Por isso que o comitê gestor tem esse papel muito importante de tentar diminuir essa distância entre a gente. E vocês sabem que essa distância, como diz a Marlise, ela pode acontecer em qualquer horário, em qualquer momento, ela pode ser diminuída. Né? Meia-noite, 1h, né? E isso, para mim, não é problema, porque eu gosto da gestão. É um desafio, tentar resolver, não é ajudar, porque o papel do gestor é esse. Né? As pessoas agradecem, não agradecem. A gente tem que fazer isso. Foi por isso que eu, como é que se diz, aceitei esse desafio de fazer essa gestão. Junto com os coordenadores regionais, que nós somos 7 lá na secretaria, né, que são aqui as duas que a gente está coordenando regionais aqui hoje. É a professora Silvana e a professora Cláudia, né, que são da SEDUC, que estão lá com a gente. Então, a gente fez, tudo ficou diferente. Todos esses perfis, eles não existiam para a gente na SEDUC. Só que, ao mesmo tempo, a gente não recebeu nenhuma formação do MEC para dar conta desses perfis. Tanto que, para vocês terem uma ideia, a gente, numa reunião lá em outubro, que foi a única que a gente foi chamado, o perfil do coordenador regional, ele era o do coordenador local. Então, a gente teve que ir lá dizer para o MEC assim, ó, Ministério da Educação, é uma entidade, né? É uma entidade. Assim, ó, o coordenador regional, ele coordena a região. O coordenador local, aquela região mais próxima deles. Então, o coordenador local ele tem um perfil que ele é de coordenadoria. E o coordenador regional tem um perfil que é de secretaria. Então, no começo também, a gente teve que mostrar que estava equivocado o perfil. Fizemos a troca do perfil, conseguimos, porque vocês, coordenadores locais, se vocês tivessem com as características do perfil do coordenador regional, vocês teriam que fazer tudo o que as gurias, né, lá da SEDUC fazem hoje, e não o que vocês fazem hoje. Imagina, nós, na secretaria, os coordenadores regionais, que aqui são os coordenadores locais dos municípios, e vocês também têm uma turma com os nossos coordenadores regionais, né? Até porque é nós que autorizamos, validamos as bolsas de vocês para a Marlise poder fazer a autorização. Então, vocês passam pela gente. Então, isso foi um desafio muito grande nos espaços. O desafio dos perfis, o desafio de professor que foi fazer uma outra, foi ser diretor, vice-diretor, né? Que é secretário de educação. E isso a gente só vai vendo quando a gente vai mexendo, ou quando alguém diz que está alguma coisa errada. Né? Porque a gente não consegue ver tudo isso. A gente consegue quando alguém aponta o problema para a gente e a gente vai tentar resolver. Nem todos os problemas, os desafios, a gente conseguiu resolver. Né? Isso, infelizmente, a gente não conseguiu resolver todos. Mas eu acredito que a gente conseguiu resolver a maioria.
né? Eu espero que os nossos e-mails estão à disposição no site, estão, né, todo mundo sabe dos nossos contatos, se tem alguma coisa que a gente pode dar conta, porque mesmo a gente sendo gestor agora, tem gente ainda pedindo, por exemplo, bolsas que não receberam de 2013 ainda para a gente. A URGS não estava nesse processo, mas a Universidade de Pelotas, da UFSM, estavam. Então, a gente também tem que dar conta, a gente também tem que dar, resposta para as pessoas, né? A questão do certificado, daqui a pouco, também vai ser um desafio para vocês, não é verdade? Os certificados, como a gente vai orientar, organizar, tudo isso, né? Cada universidade tem um jeito, então a gente também tem que se adequar. Cada universidade tem uma exigência de carga horária presencial, né? A gente também tem que se adequar. Então, assim, eu espero, né? Primeiro, quero agradecer a confiança que a professora Márcia Coelho, a diretora do Departamento Pedagógico, depositou em mim, me indicando para ser coordenadora estadual, né? Esse desafio enorme, que aprendi muito, que eu não consigo me esquecer do que foi o dezembro de 2016 para mim, e para muita gente, entre o Natal e o Ano Novo. Tá? Vou me solidarizar, porque a gente também... Não pensem que não é porque a gente está na SEDUC no ar-condicionado que a gente não tem a ideia do que acontece nas salas de aula, nas secretarias, nos municípios, nas coordenadorias, sem a estrutura que a gente tem. Não pensem. Né? A gente lá só tem um ar-condicionado. O resto é o mesmo desafio e a mesma luta que a gente também faz lá dentro. Tá? Então, agradecer todo o apoio que a gente teve na gestão, nos coordenadores regionais, né, que são os meus colegas da secretaria. Muito obrigado, porque sem elas não teria como fazer isso. Aos coordenadores locais que aceitaram o desafio nas coordenadorias de enfrentar, né, em dezembro de 2016, o desafio de propor para os professores, alfabetizadores, coordenadores pedagógicos, mesmo sem bolsa, porque não estão no censo e não recebem bolsa, não é verdade? Mais um desafio. Mesmo os professores que têm multisseriada, que não sei, alguém tem aqui, que o professor é o diretor, vice-diretor, tudo, ele não pode trabalhar ser do pacto porque ele também é gestor, mais um desafio, né? Então, assim, a rede não é fácil. São 4.000 professores, mais ou menos, que estão agora no sistema, são mais ou menos 1.000 e alguma coisa de coordenadores pedagógicos, são 242 orientadores de estudo, 30 coordenadores locais, 7 coordenadores regionais e eu. Né? De recursos, para vocês terem uma ideia, que a gente liberou de bolsa, porque eu gosto de botar os números. Né? Eu não sou da matemática, mas eu acho importante a gente ver. Dinheiro público que tem que fazer diferença lá na ponta para todo mundo. Mais ou menos, a gente liberou 2.700.000 em bolsas. Gente, e isso são 2 meses para os professores alfabetizadores e 3 meses para os outros perfis. Então, né, é um valor alto, né, que o Ministério da Educação está repassando, né, e que, se a gente não aceitasse esse desafio, a gente não ia, como é que se diz, formar ninguém e nem repassar essa bolsa para ninguém. Então, por isso que aceitamos o desafio de fazer o pacto. Não temos nenhuma informação oficial do pacto de 2017. Né? Eu vim aqui numa formação da Undime da FAMURS, vou fazer um comentário agora, e me lembro que a representante do MEC, ela fez um PowerPoint e eu consegui, muito rapidamente, e ela não teve nenhuma informação sobre isso, ver que o logo tinha mudado, porque eu sou muito rápida, o logo e o nome. Tá? Então, o logo parecia umas letrinhas lá, um A, um B e um C meio deitadinho, eu tive essa impressão, né? Não passou por uma seleção, nem por ninguém votou para ser aquilo, acho que eles escolheram. Mas ela também não nos afirmou nada como seria. Então, continuamos nessa expectativa. Espero que não seja também tão tardio para que a gente também não enfrente os mesmos problemas que enfrentamos neste de 2016. Mas, sinceramente, agradecer o trabalho de todos, né, o enfrentamento que vocês fizeram, o convencimento que vocês fizeram para os professores, para os coordenadores pedagógicos, né, o meu reconhecimento aos orientadores de estudo, os antigos, como eu digo, e os novos, né, que continuam acreditando que é pela formação continuada que a gente vai fazer a mudança no ciclo de alfabetização em todos, porque, para vocês terem uma ideia, no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem 500 mil de alunos do 1º ao 9º ano. São 500 mil. Do 1º ao 3º ano, do 3º ao 5º ano, a gente tem aproximadamente 25 mil alunos que estão fora da idade, tá? Que não deram conta, ou
que a gente não deu conta. E do 6º ao 9º, gente, são 85 mil. Então, nós temos, no universo de 500 mil, 100 mil alunos em defasagem. É 20% da rede estadual. Isso é muito assustador. E a gente continua produzindo os alunos em defasagem. Esse é o problema. Então, a gente tem que ver ações do PENAIC, que elas sejam, né, que a gente consiga enxergar. Por isso, eu acho, do desafio da pesquisa, da gente ver, que eu acho que a universidade tem esse papel, da gente ver onde que está fazendo a diferença isso. Para a gente também justificar lá no MEC que a gente precisa do programa, porque aqueles alunos que fizeram PENAIC, eles não vão precisar para correção, porque eles são tudo alfabetizados, como eu digo, em agosto do 1º ano, né? Que não é no final do 3º ano. O processo se inicia agora. Então, vamos evitar que a gente continue produzindo alunos em defasagem, né? E que a gente faça a diferença na vida dos alunos. Tá? Muito obrigada. Parabéns à URGS, né? Eu nem dei um bom dia e uma atenção especial à mesa, ao pessoal aqui, todos os nossos amigos, né? Na luta que é pela educação, que é um desafio todo dia, e a todos vocês. Um bom seminário para todo mundo, um bom encerramento, URGS. Parabéns pelas formações, foi um sucesso, tá? E valeu a parceria. Professor Marcos Basso. Bom dia a todas. Vocês falaram mais alto quando foi a Marlise. Bom dia. Bom dia. Prezadas coordenadoras do PENAIC, URGS, professoras Luciana Piccolo, Luciana Cor, Sandra Andrade, professora Lara Viscardi, professora Marlise Fernandes, cumprimento também a Cristina e prezadas professoras. Eu vou contar bem rapidamente uma história. No ano de 2012, foi desenvolvida uma pesquisa sobre estudo de personalidade e diferenças individuais. A proposta era a seguinte: um grupo de pesquisadores entregou um pequeno texto para pessoas quaisquer, para que elas lessem. E elas liam, depois da leitura, eram feitas perguntas para essas pessoas, para ter uma ideia o quanto... Eu vou sugerir que tu tire, ficou melhor daquele jeito. Quando daí dá para olhar para todo mundo. Então, foram feitas perguntas para essas pessoas para ter uma ideia o quanto elas tinham entrado na história, o quanto elas tinham se identificado com os personagens. E, durante esse processo, era derrubado um conjunto de canetas. E o que eles identificaram? As pessoas que eles tinham conseguido classificar como pessoas que mais tinham entrado, mais tinham tido empatia com os personagens da história, essas pessoas rapidamente se levantavam e ajudavam a recolher os lápis. E as outras que não tinham se identificado tanto demoravam, ajudavam, mas demoravam mais tempo. Qual é a conclusão do estudo? Que a leitura nos humaniza. Que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente entra nas histórias, mais a gente desenvolve a empatia. E mais do que nunca, a gente tem que falar de empatia hoje. Nós precisamos de muita empatia, que muitas vezes falta aos nossos governantes e legisladores, para reconhecer os problemas que se enfrentam na educação. A começar pelos baixos salários, a começar pelo parcelamento de salários dos professores do Estado, só para citar 2 exemplos que são patentes, claríssimos, e eu não acredito que alguém concorde além do governo. Então, esse é um aspecto. A leitura nos humaniza. Mas disso eu tiro uma outra lição. Primeiro, que a gente tem que ter um compromisso cada vez maior com a questão de formarmos pessoas que leem, para que essas pessoas tenham empatia com os demais. E segundo, os nossos governantes, eles precisam ler mais. Ok? Um bom trabalho a todos. Professora Luciana Piccoli. Bom dia. Em nome da coordenação do PENAIC URGS, das minhas colegas Sandra e Luciana, quero expressar a nossa alegria por termos realizado esta formação, mesmo considerando as condições tão adversas impostas pela configuração do programa em 2016.
Foram muitos os desafios que enfrentamos das mais diversas ordens. E se não fosse o esforço dos coletivos que nos apoiaram, não teríamos tido êxito neste ciclo de formação. Assim, é preciso agradecer às instituições e pessoas que estiveram diretamente conosco envolvidas. As cursistas do PNAEC URGS, orientadoras de estudos, coordenadoras locais, professoras alfabetizadoras e coordenadoras pedagógicas, por confiarem na URGS como instituição formadora e por terem efetivamente pactuado conosco. As apresentações realizadas ontem, em diferentes grupos que acompanhamos, apontam para a qualidade do trabalho que vem sendo realizado por vocês nas formações do PNAEC e nas escolas gaúchas. Ao Comitê Gestor do PNAEC no Rio Grande do Sul, pelas sólidas parcerias de trabalho estabelecidas com a coordenação da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Federal de Santa Maria, da SEDUC, da Undime e da FAMURS. A equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, composta pelas coordenadoras, supervisoras, formadoras, e a equipe técnica que contou, além das bolsistas do PNAEC, Pamela e Laura, com a mestranda Evelyn, as bolsistas de monitoria acadêmica Carla e Dilza, e a professora Laura, que socializou recursos didáticos tão qualificados para a alfabetização. Nosso agradecimento especial a vocês pela dedicação e comprometimento com o programa. Ao ForProf e à URGS pelo apoio, sobretudo no difícil momento de implementação do PNAEC em outubro, novembro e dezembro de 2016, enquanto não iniciamos o recebimento dos recursos destinados ao programa pelo Ministério da Educação. Nosso muito obrigado, então. Em relação aos rumos do PNAEC em 2017, é preciso alertar a todos que as instituições de ensino superior formadoras não foram, até o presente momento, convidadas para a discussão sobre a continuidade do programa. O que temos são informações fragmentadas, advindas de variadas fontes e sinalizam que, face à aparente autonomia conferida aos estados e o afastamento das instituições de ensino superior como responsáveis pela formação pedagógica, corremos o risco de que entidades privadas, com seus pacotes prontos, tomem esse lugar na esfera pública. Nesse sentido, a olhos vistos, se coloca a descaracterização do PNAEC como um programa de formação continuada que aposta no protagonismo do professor alfabetizador, como agente de sua própria formação. Somado a isto, temos a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular, recentemente vinda a público, que ataca princípios caros ao PNAEC, tais como o direito de toda criança estar alfabetizada durante o ciclo de alfabetização, ou seja, do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, restringindo este período até o 2º ano e desconsiderando a necessidade de garantir um tempo maior à consolidação da alfabetização de muitas crianças brasileiras, principalmente aquelas que não tiveram acesso à educação infantil. É por embates como esses que não podemos desistir do protagonismo que as universidades públicas e os alfabetizadores conquistaram no PNAEC. Precisamos unir forças e resistir. Muito obrigada. Agradecemos as importantes manifestações de todos os membros da mesa que fizeram uso da palavra e convidamos a retornarem aos seus lugares na plateia.